Boa noite, Lagoinha. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Fazer uma pergunta diferente aqui. Quantos aqui, essa noite, estão cansados? Levanta a mão. Eu tô cansada. Tá tudo bem você chegar aqui cansado, porque nos braços do Pai é o lugar de descanso. Tá tudo bem você chegar aqui cansado, tá ok? Não tem problema nenhum. Precisa ficar com vergonha de levantar sua mão, nem levantar timidamente, não. Tá tudo bem você chegar aqui cansado. Nós somos seres humanos e a nossa correria do dia a dia nos cansa, nos deixa exausto. Às vezes dormimos pouco, mas nos braços do Pai é lugar de descanso. E quando eu cheguei aqui essa noite cansada, me sentei ali na cadeira e falei: Pai, tô cansada. Hoje eu tô cansada. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Eu preciso essa noite que o Senhor renove as minhas forças conforme diz a Tua palavra. Que o Senhor renova as nossas forças e podemos novamente voar como águias. Porque é o Senhor que nos faz alcançar voos longos e extensos até a eternidade, amém? Então tá tudo bem você tá cansado aqui, tá ok? Tá tudo certo, fique em paz com o seu cansaço. Respira fundo e deixa Deus cuidar desse cansaço. Deixa Deus cuidar do seu coração. Deixa Deus cuidar das suas obras, daquilo que você faz, daquilo que te deixou cansado hoje. Porque tá tudo certo. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui revigorado. Você vai sair daqui pronto para continuar a enfrentar as guerras que o mundo nos oferece lá fora. Porque não adianta fugir. Descanso total só na glória. Enquanto estivermos aqui, a luta está lá fora nos aguardando. Amém? Vamos ler a palavra. Vamos começar hoje lá em Apocalipse. Vamos começar pelo fim. Apocalipse capítulo 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado lá no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, e a todos quanto tiverem sede, eu lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que palavra maravilhosa! E no versículo 6, o finalzinho do versículo 6 diz: a todos quanto tiverem sede,
E eu acho legal a palavra que eles usam aqui, que João vai usar para a gente. Eu darei de beber graciosamente. Eu darei de beber de uma forma cuidadosa, de uma forma graciosa, de uma forma bela, de uma forma completa. Do quê? Da fonte da água da vida. Eu não sei se vocês já refletiram sobre o que é a fonte da água da vida. A gente lê não só em Apocalipse, mas existem outras passagens na Bíblia também que falam sobre a fonte da água da vida. O próprio Jesus fala lá para a mulher samaritana, ele fala: se você soubesse quem está te pedindo água, você é que me pediria. E eu te daria dessa água, e você nunca mais teria sede, e você jorraria como uma fonte para a vida eterna. Existem várias passagens que nos ensinam, que nos mostram, que nos revelam a própria pessoa de Jesus como uma fonte, a fonte da água da vida. Quando eu morava em Manaus, os rios mais famosos do Brasil estão no estado do Amazonas. Quando você chega lá em Manaus de avião, você sobrevoa os dois rios. Você sobrevoa o rio Amazonas, você sobrevoa o Rio Negro, e aí do outro lado o avião faz a curva e desce no aeroporto. E quando eu não sei vocês, mas pelo menos eu, quando vejo a imensidão da criação de Deus, quando eu atravessava, porque o avião já estava mais baixo, quando eu atravessava aquela imensidão, a primeira vez que eu atravessei, a primeira coisa que eu pensei: meu livro de geografia está passando embaixo de mim. Até então eu só conhecia isso dos livros de geografia da história. Geografia está ganhando vida aqui, bem debaixo de mim. E aí, sempre que eu atravessava aquela imensidão, eu ficava extasiada com a grandeza de Deus. Porque Deus se revela em sua criação. Foi uma das coisas que nós estudamos ontem no nosso GC. Deus, ele se revela na sua criação. Às vezes a gente acha ou pensa que estamos sozinhos ou que estamos abandonados. Queremos ver algo novo, queremos ver algo diferente, queremos ver talvez algo sobrenatural, enquanto é só olhar lá fora e Deus se revela na imensidão da criação. Quando você olha essas montanhas de Minas Gerais, esses vales, é Deus se revelando na sua imensidão. Tudo isso foi obra dele, ele criou. Tudo isso nasceu da ordem da sua palavra. Deus disse: haja, e tudo isso aconteceu. Tudo isso faz parte da palavra de Deus. Tudo isso é revelação divina. E eu sou uma amante da natureza nesse sentido. Eu amo conversar com Deus olhando a imensidão da sua criação. Eu amo conversar com Deus na praia sentada, olhando o horizonte, aquela linha lá infinita. Eu penso: nossa, Deus, você é muito grande. E como é que você pode me conhecer? Eu sou tão pequena, eu sou tão insignificante. E como é que um Deus que faz tudo isso pode me amar tanto? Pode me querer tanto por perto? Pode fazer questão que eu esteja perto dele? Olhe lá fora, olhe a imensidão da criação. É Deus se revelando para você. E nessa minha experiência de morar em Manaus, aonde eu morava, a casa que eu morava, eu tinha vista para o Rio Negro, e às vezes eu sentava na minha varanda para tomar café e ficava olhando lá longe, a pontinha assim do rio passando assim, bem
bem distante. E eu ficava conversando com Deus ali, olhando aquela maravilha, aquela natureza incrível. Uma vez eu fiz um passeio de barco, e aí nós fomos até o famoso Encontro das Águas. Não sei se vocês conhecem, já tiveram o privilégio de conhecer o Encontro das Águas em Manaus, ou já viram por foto o Encontro das Águas. É quando o Rio Negro e o Rio Solimões, ou o Rio Amazonas, se encontram. O Rio Negro nasce, se eu não me engano, ele nasce lá na Colômbia. O Rio Amazonas nasce lá no Peru, se eu não estiver enganada. E eles vêm cortando todo o estado do Amazonas de forma paralela. Quando chega em Manaus, eles se juntam. Se formam um rio só, que segue em direção ao oceano, lá em Belém do Pará. E o Encontro das Águas é um fenômeno incrível, porque são dois rios se encontrando, mas as águas não se misturam. Você vê o Rio Negro descendo pela direita numa água escura. A água do Rio Negro é negra. E aí do lado direito você tem o Rio Amazonas descendo. O tom do Rio Amazonas é uma água barrenta, assim como está o nosso Rio Paraíba aqui, ele é dessa cor. E aí você tem ali naquele encontro, naquela bifurcação, uma água preta e uma água marrom claro se juntando. E elas continuam seguindo o curso paralelamente, sem se misturar. E eu olhava para aquilo e eu falava: Jesus, mas que grandeza é essa? As águas não se misturam porque elas têm temperaturas diferentes, densidade diferente, pH diferente. Então elas não se misturam. Elas só vão começar a se misturar 2 quilômetros abaixo. Por 2 quilômetros elas correm sem se misturar. E eu ficava olhando aquilo e eu falava: gente, que grandeza é essa? E o tempo todo, e o Senhor me quer tão insignificante. O Senhor faz questão de estar comigo, de cuidar de mim, de cuidar do meu cansaço, de cuidar do meu trabalho, de ouvir as minhas orações, de falar comigo, de conversar comigo. O Senhor faz essa questão diante de toda essa imensidão, de toda essa grandeza. O Senhor tem esse cuidado de me amar. E é o mesmo cuidado que Ele tem por você, de amar você e de querer você perto dele. Outra coisa que me chamava muita atenção lá, nos rios amazonenses. Lá não existe estrada. Você não consegue ir de um município para o outro por estrada. Igual aqui você vai para Leopoldina, para Juiz de Fora, para Teresópolis, você pega o carro e vai. Lá não tem essa possibilidade, não tem estrada que ligue um município ao outro. Se você quiser ir daqui para lá de carro, você vai pegar o carro, vai até o Pará, até Belém do Pará. Em Belém do Pará, o seu carro vai para Balsa e você vai de balsa, 1 semana de balsa, até Manaus, para chegar lá. Os municípios amazonenses, todo o tráfego de um município para o outro é feito de barco. O trânsito é fluvial. E diferente de quando você pega o carro aqui e vai para Leopoldina e você leva 50 minutos, 1 hora daqui a Leopoldina, e depois na volta você leva 50 minutos, 1 hora, porque é o mesmo percurso, e você leva a mesma quantidade de tempo. No rio não é assim que funciona, porque o rio ele tem uma correnteza, ele tem um fluxo. Então você não leva o mesmo tempo que você leva indo, não é o mesmo tempo que você leva voltando. Se você, por exemplo, sair de Manaus para uma cidade muito conhecida também lá, um município muito conhecido chamado Parintins. Parintins fica a 8 horas de distância de Manaus. Você pega o barco e desce o rio 8 horas até chegar a Parintins. Se você estiver em Parintins e quiser voltar para Manaus, não são 8 horas, são 20 horas subindo o rio. Porque você começa a trafegar contra a correnteza. Para os municípios mais distantes, como Benjamin Constant, por exemplo, que fica quase na fronteira, você sair de Benjamin Constant de barco e ir até Manaus é
seguindo o fluxo do rio, é uma viagem de aproximadamente 1 semana de barco. Se você estiver em Manaus e quiser voltar para Benjamin Constant, é uma viagem de aproximadamente 30 dias. Já imaginou 30 dias num barco subindo o rio? No meio do nada, sem luz, sem energia, sem a iluminação da estrada para guiar o seu caminho, sem farol, sem nada. Noturno, 30 dias preso dentro de um barco. É assim que acontece o transporte lá. E no meio desse transporte fluvial, que é cotidiano para eles, uma coisa me chama muita atenção. É justamente isso. O fato de a viagem para um lado, a viagem seguindo a correnteza, é uma viagem mais rápida, é uma viagem mais fácil. Talvez você não precise nem ligar o barco. É só soltar a âncora e seguir. O rio todo está seguindo na mesma direção. Você não tem esforço nenhum. Você solta a âncora e vai. Mas voltar requer outro tipo de esforço. Voltar, subir o rio, é muito diferente. Porque se você só soltar a âncora, você vai andar de ré, você vai andar descendo. Para subir o rio, você precisa ligar os motores. Para subir o rio, o barco requer muito mais combustível e muito mais esforço. E vai levar muito mais tempo. E por que isso me chama a atenção? Porque quanto mais você caminha contra a correnteza, preste atenção aqui comigo, quanto mais você se esforça, quanto mais você caminha contra a correnteza, quanto mais esforço você faz, quanto mais combustível você precisa, quanto mais esforço do seu barco, quanto mais atenção você precisa para caminhar contra a correnteza, mais perto da fonte você está. A fonte não está a favor da correnteza. A fonte está em trafegar contra a correnteza. E aí, quando eu vejo várias passagens da Bíblia que deixam claríssimo para mim que Jesus é a fonte, eu entendo que para chegar perto de Jesus, eu preciso nadar contra a correnteza. Porque a água que sacia e que jorra para a vida eterna está na fonte. E eu preciso nadar contra a correnteza. E nadar contra a correnteza cansa. Talvez seja por isso que você está cansado aqui essa noite. Porque você está na direção certa. Você está nadando contra a correnteza. Porque simplesmente seguir a filosofia do deixa a vida me levar é soltar a âncora e deixar o barco levar, deixa o rio levar. Só que quanto mais você deixa a vida te levar, quanto mais você deixa a correnteza levar você, mais longe da fonte você fica. Mais longe da origem, mais longe da fonte da água viva você se encontra. Então é preciso ligar o motor. É preciso sair do lugar de conforto, ligar o motor, abastecer o barco, ficar atento na direção, ficar atento no leme, porque o que você precisa é navegar contra a correnteza, porque é lá que está a fonte. E como é que você se abastece? Que combustível é esse? O que é que você precisa? Você se abastece quando você ora. Quando você ora, você enche o tanque. Quando você conversa com Deus, você enche o tanque e ainda enche um galão reserva. Quando você medita na palavra de dia e de noite, como a própria palavra nos ensina, você está enchendo o tanque. Você está colocando óleo no motor. Você está verificando todo o maquinário do barco. Por quê? Porque você precisa navegar contra a correnteza. E para navegar contra a correnteza da vida, você precisa estar abastecido.
Você precisa se abastecer da oração. Você precisa se abastecer da palavra. Porque a hora que o seu combustível acabar, o motor desliga e a correnteza te leva. Senhor, nós não queremos deixar a correnteza nos levar. Senhor, nós não queremos deixar os problemas nos levarem. Nós não queremos deixar as aflições da vida nos carregarem. Senhor, nós não queremos os vícios, nós não queremos que a dúvida carregue a gente não quer que a tribulação carregue a gente não quer que o medo, que a ansiedade, que a depressão, que a angústia carregue a gente. Por isso estamos aqui essa noite, nos abastecendo, porque a correnteza não vai me levar mais. Declare isso no seu coração para você mesmo. A correnteza não vai me levar. Abra sua boca e profetiza: a correnteza não vai me levar. Porque você vai passar a ter um barco abastecido pela oração e pela palavra. A adversidade, o tempo inteiro, todo dia, tenta nos jogar na correnteza. Todos os nossos problemas, pode pensar nos problemas que você tem nesse momento, eles estão querendo te levar para a correnteza. E é por isso que você precisa orar. É por isso que você precisa meditar na palavra. É por isso que você precisa meditar nas palavras desse livro de dia e de noite. Porque é Ele que vai abastecer a sua fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Quando você abre a sua Bíblia e você lê, você está sendo alimentado. E você está abastecendo o seu barco. A oração e a palavra são o combustível da nossa fé, que nos faz permanecer navegando até a fonte. Queria chamar o louvor. Queria pedir para você se colocar de pé nessa noite. Por isso eu comecei essa mensagem perguntando para vocês se vocês estavam cansados. Porque navegar contra a correnteza cansa. Navegar contra a correnteza cansa. Às vezes ficamos exaustos. Mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque navegar contra a corrente, porque o seu cansaço é porque você está navegando contra a correnteza. E aí você precisa se abastecer da palavra e da oração para continuar navegando até a fonte. Porque é lá que está o próprio Senhor, porque é Ele que é a fonte. Coloca a mão no seu coração. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Quando você sair por essa porta, a correnteza está lá fora. Enquanto você estiver aqui vivendo nessa terra, a correnteza está lá fora. E a correnteza vai fazer de tudo para te carregar para longe da fonte. Só que nós só somos saciados na fonte. Nós só nos aproximamos de Deus e nós só conhecemos Jesus de perto na fonte. Então a gente precisa se abastecer. E esse momento, esse lugar que nós estamos aqui, é um posto de abastecimento. Pense nesse ambiente como um posto de abastecimento. Nesse momento você vai se abastecer. E você vai sair daqui essa noite abastecido. Você vai sair daqui essa noite com o tanque cheio. Você vai sair daqui essa noite com a sua fé restabelecida. Você vai sair daqui essa noite
Você vai sair daqui essa noite meditando na palavra e vai sair daqui com o tanque cheio. E a correnteza lá fora, a correnteza do mundo não vai carregar você. Senhor, nesse momento, nós estamos aqui com o coração aberto. Estamos aqui num posto de combustível espiritual, com o nosso tanque aberto para ser abastecido. Nós vamos sair daqui cheios. Nós vamos sair daqui com uma reserva de emergência. Porque nós não vamos ter o nosso motor desligado por falta de combustível. O nosso barco, o nosso motor não vai pifar por falta de lubrificação. Porque a tua palavra é o combustível que precisamos para sair daqui cheios e transbordantes e continuar a nossa jornada até a fonte. Chega de deixar a correnteza levar. Chega de deixar a dúvida levar. Chega de deixar o medo levar você. Chega de levar a doença te carregar. Chega de deixar qualquer adversidade dessa vida carregar você e afundar você e afundar o seu barco não afunda mais, porque Jesus, Ele não só abastece o seu barco, como Jesus está no seu barco. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas das árvores servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a tua face, e o teu nome estará sobre as frontes dos teus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o próprio Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Eis que eu venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende as palavras da profecia desse livro. Eis que eu venho sem demora, e traga comigo o galardão que eu tenho para premiar cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro, eu sou o princípio e eu sou o fim. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos portais. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, vem. E todos quanto desejarem, venham e recebam de graça da água da vida. Essa é a promessa de Deus para você, para nunca mais o seu barco falhar e deixar a correnteza te levar. Aleluia! Aquele que tem sede, beba, seja cheio.